E hoje, no nosso quadro da saúde, gente, vamos falar aí sobre autismo, formas de diagnóstico, tratamento e o acompanhamento multidisciplinar também. E a nossa convidada especialista, né, em autismo é a Iva Walker. Ela está aqui com a gente, vai tirar nossas dúvidas e de vocês de casa também. Bora interagir com a gente? 4599254747. Mande sua pergunta lá. Boa tarde, Iva. Seja bem-vinda ao nosso Ver Mais. Obrigada. Para falar para a gente um assunto tão importante, né? Embora aí informações sobre autismo a gente já vem falando bastante, são difundidas hoje em dia. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre o autismo, né? Ele pode ser desenvolvido ao longo da vida ou a pessoa ela já nasce autista, Iva? O que acontece? Então, a pessoa ela já nasce autista. Ela não vira autista durante a vida. O que acontece é que durante a vida ela pode ser diagnosticada ou mais cedo ou mais tardia com o autismo. Então, muitas vezes, os pais acabam sendo diagnosticados na fase adulta quando vão fechar o diagnóstico do filho, né? Ele é um transtorno que acomete principalmente a interação social e a comunicação. Além disso, a criança com autismo, ela também apresenta comportamentos às vezes repetitivos e restritos. E assim, e quais os sinais que nós podemos observar na criança que pode sinalizar assim que talvez ela seja autista, que é um sinal que as pessoas podem perceber ali? Então veja, existem sinais que podem nos caracterizar características de um autismo. São elas, a partir do 6º mês, isso já pode ser visto. A criança apresenta um baixo contato visual, uma dificuldade na interação social com o outro. Ela não desenvolve comandos simples como o vem, o tchau, a palminha, o apontar. Então, esses comportamentos já são um alerta para os pais de que alguma coisa no primeiro ano de vida não está adequado dentro do desenvolvimento neurotípico. E são sinais, só um pouquinho pegar uma. E são sinais simples ali que a gente percebe, né? E os pais percebendo esses sinais, qual profissional que eles devem procurar para um diagnóstico ali, para ter certeza, né? Porque como a gente falou, são pequenos sinais que é comum as crianças fazerem, que eles vão perceber com certeza, né? Isso. Então, muitas vezes, o que acontece? Os pais, eles começam a perceber que a criança tem ou uma dificuldade de ouvir quando eles falam, ou uma dificuldade de falar. Então, eles começam a pensar, o meu filho não ouve, o meu filho não responde quando eu pergunto. Geralmente, a primeira coisa que eles fazem é ir ao pediatra para que o pediatra possa encaminhar essa criança ao neuropediatra, que é o responsável em fechar um diagnóstico de autismo. Iva, e aquelas então temidas assim crises que por vezes as pessoas até confundem com birras, né? Como identificar o que é birra e o que não é ali? Porque às vezes os pais ficam chateados, às vezes estão em algum lugar público e tal. Como identificar isso? Então veja, as crises e as birras, elas são muito parecidas, tá? Todas as crianças pequenas, elas têm comportamento de birra. Qual pai que não presenciou um comportamento de birra do seu filho? Porém, os comportamentos de birra, eles têm uma duração pequena e eles podem ser atenuados com um reforçador daquilo que a criança gostaria. As crises, elas são muito mais fortes e mais intensas do que uma birra. Então, por exemplo, se uma criança com autismo se joga no chão de um shopping, começa a gritar, espernear, chorar, o que acontece? Teve um comportamento que antecedeu isso, que pode ser o cheiro do local, que pode ser uma comida que ela provou, um barulho que ela ouviu, até mesmo uma pessoa que ela viu, né? Elas são muito mais intensas e elas são muito mais duradouras do que uma birra. E muitas vezes elas não são atenuadas pelo reforçador. Então, os pais devem, nesse momento, retirar a criança daquele ambiente, levar para um ambiente mais tranquilo e tentar ver o que foi que desencadeou aquela crise. Até para poder entender o que foi que desencadeou, na próxima tentar evitar ou de repente não fazer também, porque como a gente falou, não é uma birra, né? Ele está tendo uma crise ali, né? Isso, exatamente, porque uma birra, se você vê a criança pequena fazendo uma birra no supermercado, por exemplo, que é um doce, alguma coisa, você oferece aquilo e a criança se acalma.
No autismo, quando ela está em crise, isso muitas vezes não consegue ser atenuado, mesmo que você consiga dar um reforçador, né? Porque é o ambiente, é a pessoa que está ali, é o cheiro do lugar que vai desencadear. E o que pode ajudar a criança nesses momentos? O que os pais podem fazer? Ou de repente eles nem estão com os pais, né? Alguém que está próximo ali. O que ela pode fazer para ajudar? Então, assim, ó, geralmente o que a gente faz quando uma criança está em crise? Se ela estivesse batendo, tentando se morder, né? Bater em alguém na hora da crise, porque ela vai desregular esse comportamento. Não é uma coisa intencional que ela quer fazer. Então, o importante é pegar a criança, colocar no colo, dar um abraço nela de contenção, mas é uma contenção com amor. Que ela entenda que está tudo bem, que ela está segura e que aquilo vai passar, tá? Então, evitar que a criança continue a se debater, a se machucar. Abraça ela fortemente, né, com os bracinhos para baixo e tenta acalentar. Procura não falar muito com ela na hora da crise, porque quanto mais você falar e mais ela vai gritar, e quanto mais alto você falar, mais ela vai desorganizar. Então, procure fazer silêncio e acalmar ela dando um abraço bem apertado. Iva, tem algumas crianças que têm autismo que elas não gostam de abraço. Isso acontece também? Então, isso é um mito, tá? Assim, tem crianças que são mais sensoriais ao toque, tá? Porém, na hora da crise, você vai precisar dar esse abraço nela, né? Então, o que elas não gostam, muitas vezes, é de um toque mais leve. Mas se for uma pressão mais profunda, onde elas conseguem sentir esse toque, elas vão se sentir acalentadas naquele momento. Então, assim, tem características, muitas vezes fala, né, que o autismo não gosta de toque, que o autismo não gosta de abraço, de beijo. Mas, assim, eles gostam sim. E eles são bem carinhosos, bem carinhosos, né? Eles não são agressivos. Muitas vezes, na hora da crise, eles desencadeiam comportamentos mais agressivos, como uma defesa mesmo da criança pequena. Mas eles são pessoas extremamente dóceis, amáveis, né? Queridas, extremamente inteligentes. E o que é acometido neles, nesse momento, principalmente nas crianças pequenas, é a interação social e a linguagem, que é o que faz com que os pais procurem ajuda. Isso é importante mesmo, é você ajudar, você entender. E eles são muito carinhosos. Quando eles gostam mesmo, você percebe isso. É o carinho e a atenção que você dá para eles também. Mas, doutora, a senhora é especialista no modelo Denver, né? Isso. Eu queria que você contasse para a gente como que é e como que ele pode ajudar as crianças também. Então, o modelo Denver hoje, ele é um dos modelos mais usados no mundo para crianças com autismo precoce, ou seja, menores de 4 anos e meio. É um modelo americano, eu fiz toda a minha formação fora do Brasil no modelo, ele é um modelo dos Estados Unidos, foi criado por uma pesquisadora, Sally Rogers, né? E por que ele é um modelo para crianças pequenas? Porque ele é naturalista, ele é feito no ambiente da criança, na casa dela, com brinquedos. E a família, ela participa de todo esse processo, juntamente com os terapeutas. Então, a criança, ela vai brincar como uma criança típica brinca, com os brinquedos dela, na casa dela. E todo o modelo Denver, ele é baseado no desenvolvimento neurotípico. Então, acopla todas as áreas do desenvolvimento, desde a linguagem, imitação, comunicação, a interação com os pares, a motricidade. Então, é um modelo que trata a criança como um todo dentro da casa dela. Doutora Diana, por que isso é tão importante? É um tratamento multidisciplinar? É para ter essa ligação, essa junção com todas essas partes também desde a infância? Isso, porque assim, a criança com autismo, geralmente ela tem mais atraso na fala e na comunicação. Porém, existem outras áreas do desenvolvimento dela que também podem ser acometidos, como a psicomotricidade, a questão comportamental, né? A questão da linguagem. Então, o que acontece? A criança pequena, a gente precisa juntar todas essas áreas. Se ela tem um atraso na fala, nós vamos encaminhar essa criança para uma fonoaudióloga. Se ela tem uma dificuldade mais motora, para uma psicomotricista ou uma fisioterapeuta. Porque, geralmente, as crianças com autismo, elas vão andar na ponta do pé, é uma das características. Então, elas fazem encurtamento da musculatura isquiotibial, que é uma musculatura da região posterior do pezinho. Então, vocês podem ver que elas andam mais na pontinha do pé, que também é uma coisa que chama a atenção da família, muitas vezes, para procurar ajuda.
Então a gente precisa da ajuda ali de uma fisioterapeuta, de uma psicomotricista. Quando a criança tem muita questão comportamental, a gente precisa de uma psicóloga para ajudar a família a lidar com esses comportamentos, né? Então, a criança pequena, ela precisa de uma equipe multidisciplinar, a questão sensorial, de uma terapeuta ocupacional, sensorial, que vai trabalhar essas desordens sensoriais. E assim, é importante a gente, quanto antes, então, identificar, começar esse tratamento, esse acompanhamento todo, melhor para a criança também, né? Para ela para chegar na fase adulta, né? Então, veja, quando a criança é diagnosticada precocemente, os estudos dizem que 92% dessas crianças, elas têm a chance de ter um desenvolvimento muito próximo de uma criança neurotípica. Então, elas podem falar, elas podem interagir, elas podem ir para uma escola típica, elas podem fazer uma faculdade, desde que esse diagnóstico seja feito precocemente. Porque os 5 primeiros anos de vida são determinantes num bom prognóstico do autismo. Eu queria até, Ivan, antes da gente encerrar, que você falasse para a gente assim, quais os profissionais, né, que podem auxiliar a neuropsiquiatria infantil nesse processo, que pode lidar. Eu vi que você falou vários nomes aí que de repente as pessoas em casa não sabem direito, mas que são importantes nesses processos também, né? Então, os profissionais que são importantes é o neuropediatra, que é o médico pelo qual vai fazer um diagnóstico. A fonoaudióloga, ela vai trabalhar a questão da linguagem, a fisioterapeuta vai trabalhar as questões motoras, a psicóloga vai trabalhar as questões comportamentais. E também a nutricionista vai trabalhar, e juntamente com a terapeuta ocupacional, as questões alimentares. Porque as crianças com autismo têm muita seletividade alimentar, que é uma das maiores dificuldades encontradas pela família, que num outro momento a gente pode até falar sobre isso. E por isso que é importante o acompanhamento, porque às vezes os pais, no primeiro momento, não sabem como lidar com isso, porque às vezes se assustam, tal, nunca teve um caso na família, tal. Então, por isso que é importante ter essa conversa e esse trabalho em casa também, que é onde o convívio da criança ali também, né, doutora? Isso, e eu acho que o mais importante nesse modelo que a gente usa, e deveria ser um exemplo, seria que a família precisa estar o tempo todo presente nesse processo. Ela é a parte importante nesse processo do desenvolvimento da criança, né? Então, o tratamento não pode ser separado da família, porque a gente fica com a criança 4, 5 horas por dia. A família fica 24. Então, a gente precisa dar uma infraestrutura para que essa família consiga ajudar esse seu filho, né? No momento de crise, no momento de ir para a escola, no momento de levar para as terapias, de lidar mesmo com esse luto, né? E todos juntos ali trabalhando para ajudar melhor para a criança. Gratidão, obrigada. Venha mais vezes, vamos falar sobre alimentação no próximo bloco. Combinado. No próximo programa aí, vamos combinar. Gratidão, obrigado. Obrigada.